Ok, então, gente, voltando com o assunto variável aleatória, comprometido, vendo agora alguns exemplos com vocês. No exemplo 1, trata-se de um experimento que consiste em lançar um dado equilibrado, ou seja, um dado não viciado, onde todas as faces têm a mesma probabilidade de ocorrer, e considerar a variável aleatória x, que representa o número obtido no lançamento do dado. Queremos determinar a função de probabilidade e também a função de distribuição, ou seja, a função acumulada. Bom, solucionando o problema, claramente que o x de ômega, ou seja, a imagem de ômega pela função x, são esses valores, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, porque são os possíveis valores que se obtêm no lançamento de um dado, não há outros valores, ok? Então, para resolver aqui o primeiro caso, que é determinar a função de probabilidade, tudo que você tem que fazer é escrever esses números, cada um deles acompanhado de sua respectiva probabilidade. Então, aqui está a função de probabilidade. O 1, x toma esses valores, de 1 a 6. As probabilidades do 1 é 1 sexto, do 2 também. Todos têm probabilidade de 1 sexto, porque o dado, foi dito lá, é equilibrado. Então, muito simples esse caso, muito simples nesse caso, é determinar a função de probabilidade ou a distribuição de probabilidade. Vejamos agora a função de distribuição ou função acumulada, que é representado por o f maiúsculo, f de x. Então essa função ela vai ser nula, zero, se o x for menor do que 1. Claro, para x igual a 0, menos 1, menos 2, menos 3, a probabilidade disso acontecer é sempre zero, por quê? Porque o dado não assume o valor 0, menos 1 e daí por diante, né? Então, isso terá probabilidade zero. Portanto, sempre que x menor que 1, nesse caso aqui, a função assume o valor zero. Mas quando x for exatamente 1, que nós escrevemos assim, olha, x maior ou igual que 1, menor que 2, mas isso aqui quer dizer que x é exatamente 1. Por quê? Porque entre 1 e o 2, no lançamento do dado, não tem outro valor a não ser o 1 aqui, tá? Então, nesse caso, é 1 sexto. Olha. Quando x for igual a 1, é 1 sexto. Que é o acúmulo de 0 para x menor que 1, mais a probabilidade do valor 1, que é 1 sexto. Depois, quando x for maior ou igual que 2, menor que 3, que se traduz no x exatamente igual a 2, é então a probabilidade de 1 mais a do 2, ó, vai acumulando. Isso dá 2 sextos. E assim vai. X maior ou igual que 3, menor que 4. Você acumula então as probabilidades do 1, do 2 e do 3, que dá 3 sextos. Veja que é maior ou igual que 3. Agora, quando x for maior ou igual que 4, ou simplesmente x igual a 4, então você vai acumular a do 1, mais do 2, mais do 3, mais do próprio 4, 4 sextos. Quando for 5, 5 sextos. E quando x for exatamente igual a 6, eu acumulei tudo. Somei tudo e obtive o valor 1. 1. Se x maior ou igual que 6. Por quê? Que eu não continuo, não escrevo agora assim, 6 menor ou igual que x, menor que 7. Porque o dado não tem mais valor para cá. Termina aqui no 6. Então, quando chegou no 6, acumulei tudo, acumulei 1. Então, para qualquer outro valor de x aqui, ó, 7, 8, 9, 10, até infinito, isso vai ter probabilidade 0, 0, 0, 0, 0, que acumulado com 1, que já tem aqui, que foi daqui até aqui, eu acumulei 1, vai ficar sempre 1. Tá? Porque não tem probabilidade maior do que 1. Né? Você não acumula probabilidade até um valor maior do que 1. Sempre valor mínimo 0, valor máximo 1. Tá ok? Então, essa função aqui, olha, composta por essas igualdades, essas várias sentenças, é o que nós chamamos de função distribuição, ou simplesmente função distribuição acumulada, ou função repartição, como alguns livros falam, tá bom? O gráfico da função é esse daqui, olha. Veja se é um gráfico parecido de uma função escada. Então, os valores de x estão aqui, de 1 até 6. Para a esquerda do 1, quanto que vale a função? Quanto que vale aqui? O valor da função está aqui nesse eixo. Quanto que vale a função para x menor do que 1? Vale 0. Porque está lá na função. Porque o dado só toma valor de 1 até 6. Quando x for exatamente 1, aí sai do 0, dá um pulo, vem para cá, olha. 1 sexto. Quando o x sai
sai agora do 1 e vai até o 2, dá outro pulo. Vai lá. 2 sextos, é o que nós estávamos acumulando. E assim vai. Depois sai do 2 e vai para o 3. Aqui dá outro pulo. 3 sextos. Vai para o 4, 4 sextos. Vai para o 5, lá, 5 sextos. E quando for exatamente 6, lá está, veja que é uma bolinha fechada, 1. Acumulou tudo, 1, tá ok? Então, para a direita aqui do x agora, a direita do 6, será, desculpa, a função vai até a mais infinita, sim, ó. 1, que não acumula mais, não tem como acumular mais do que 1. Então, voltando àquelas propriedades que eu apresentei para vocês, lá o f de menos infinito é isso daqui, olha. Limite de f de x, quando o x tende a menos infinito, é igual a zero, está aqui, né? Ou seja, do 1 até o menos infinito, a função tem limite zero, ou seja, o acúmulo de todas as probabilidades aqui é sempre zero, porque a função é nula para x menor do que 1. E depois, o f de mais infinito, que eu disse para vocês, que é o limite quando o x tende a mais infinito da função distribuição acumulada, é sempre 1, porque para x aqui igual a 7, 8, enfim, 100, 1 milhão, até infinito, a função já acumulou tudo que tinha que acumular, que é 1. Então, o limite da função vai ser sempre 1. Tá? Então, esse é o gráfico da nossa função de distribuição acumulada, ou simplesmente função de distribuição, que, como vocês podem ver, é um gráfico de uma função escada. Veja que só esses pontinhos, os x, o 1 só tem um valor, que é esse pontinho aqui. O 2 só tem um valor, que é esse pontinho aqui, que vale 2 sextos. O 3 é só esse valor aqui. Veja que daqui para cá é só para enfeitar o gráfico, ficar mais bonitinho, mas veja que aqui é bolinha aberta. Esse aqui, quando x maior ou igual que 1, menor que 2. Quando x maior ou igual que 2, menor que 3. Quando x maior ou igual que 3, fechado, menor que 4. Assim vai, até quando x for exatamente 6 ou maior que ele, a bolinha lá fechada, porque acumulou 1. Então, esse é o gráfico da chamada função distribuição acumulada. Vamos para o segundo exemplo. Agora, um dado é lançado duas vezes ou dois dados é lançado uma vez só, tanto faz. Seja x, olha, maiúsculo, é uma variável aleatória, que associa o maior número que aparece em cada par de resultados. Determine a distribuição de probabilidade de x. Então, como é que fica? Solução. Nesse caso, o nosso espaço amostral é esse aqui que vocês já conhecem, formado por 36 pares de resultados. O número da esquerda é o resultado do primeiro dado, o número da direita é o resultado do segundo dado, tá bom? Então, queremos determinar a distribuição de probabilidade, sabendo que a nossa variável x atribui o maior valor em cada par de resultado que aparece aqui. Ó. É o maior valor em cada par de resultado que aparece aqui. Eu transcrevi para cá novamente o espaço amostral, só para a gente poder visualizar melhor e acompanhar os cálculos. Então, qual é a imagem de x? Qual é o x de ômega? São esses. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora, quando que o x de 1 vai ser o máximo? Nesse par aqui, olha. 1 e 1. O maior valor entre 1 e 1 é o 1, o próprio 1. Quando que o maior valor vai ser o 2? 1 e 2, 2 e 2, 2 e 1. E assim vai. Quando que o maior valor é o 6? Quando for toda essa coluna aqui e quando for toda essa linha aqui. O 6 é o maior valor, tá bom? Então, essa é a imagem da função x aplicado nesse espaço amostral ômega. Então, a probabilidade de 1 ocorrer é igual à probabilidade do x ser igual a 1, que é a probabilidade de ocorrer apenas um par de resultado aqui. Esse par 1 e 1. Então, tem um caso para 36. Quando o x maior valor for o 2, ou seja, Pzinho de 2 é igual à probabilidade da variável aleatória ser igual a 2. Então, é a probabilidade desses três pares aqui ocorreram. Então, há 3 resultados em 36 possíveis. E assim vai até chegar no 6, que é a probabilidade dessa quantidade de pares aqui, ó, que são 11, ocorrer no total de 36. Então, continuando, podemos agora escrever então a função de probabilidade numa tabelinha para ficar mais bonitinho, mais elegante. Olha só. Então, x toma esses valores, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e com essas probabilidades aqui, ó, que nós acabamos de ver, tá bom? Embora eu não pedi, mas também eu fiz aqui a função de distribuição acumulada, só para vocês verem que
aquela desigualdade, lá, aquela função com várias sentenças, pode também ser colocada assim, como está aqui, ó. Aqui, numa tabelinha. Quando x for 1, é o, mesmo, é o próprio valor, 1 sobre 36. Quando x for 2, acumula 1 mais 3, 4 sobre 36. Quando for 3, acumula 1 mais 3 mais 5, 9. Quando x for 4, acumula 1 mais 3 mais 5 mais 7, ó, 16 sobre 36. Quando for igual a 5, acumula tudinho. 9, 7, 5, 3, 1. 25 sobre 36. E quando x for igual a 6, acumula tudinho. Soma tudinho. Que dá 36 sobre 36, que vai dar 1. Aqui também é outra forma de você representar a função de distribuição acumulada, ok? Então pode ser daquela forma que nós vimos agora há pouco, com aquele monte de desigualdade, ou então assim também numa tabelinha. Você pode ficar à vontade para representar como você quiser, tá? Ou daquela forma, ou dessa aqui, tá bom, pessoal? Eu vou, então, interromper aqui para fazer outro filmezinho, porque senão o YouTube não vai conseguir processar com um vídeo com um tempo maior do que esse. Então, volto daqui a pouco com outro vídeo para mais exemplos. Até mais, então.